Boa noite a todos. Boa noite. Convido a senhora secretária a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Carlos Eduardo Assunção que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos para ficarem em pé. Confiança do justo. Em refúgio do Senhor, como ousais-me dizer-me? Vá-te para o monte com as aves. Os ímpios restam ao seu arco e ajustam as suas flechas à corda para disparar na penumbra contra os retos de intenção, quando os próprios fundamentos se abalam. Que poderá o justo fazer? O Senhor no seu santuário, o Senhor desde o seu trono celestial, observa com seus olhos, e com a sua vista examina os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio. Quem ama a violência odeia a si mesmo. Fala chover os ímpios cravões acessos com enxofre, e um vento calcinante e para a porção da sua taça. Na verdade, o Senhor é justo e ama o recto. Os perfeitos desfrutarão da sua presença. Convido a senhora secretária a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está aberta a votação do requerimento do nobre vereador Dr. João Martellini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado por unanimidade. Desculpa, faltou um voto. Aprovado por unanimidade. Dando início à sessão, faremos a leitura das respostas dos requerimentos que chegaram a esta casa. Inicialmente, vamos fazer a leitura da resposta do requerimento de número 286 de 2015, da autoria do vereador Júlio César Coan, em parceria com os vereadores Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, João Batista Martellini Filho e Carlos Eduardo Assunção, solicitando para que seja informada a esta Casa de Leis o que segue. O SAMAI já firmou o contrato com o FEIDRO para recebimento dos recursos no valor de R$ 4.415.000 para a construção de reservatórios. Caso a resposta seja positiva, encaminhar cópia do contrato e informar qual a fase de andamento dos trabalhos. Licitação, contratação da empresa, ordem de serviços, etc. Caso a resposta seja negativa, informar qual a previsão de assinatura do mesmo, bem como também de início e término das obras. A resposta vem assinada pelo diretor superintendente do SAMAI, dizendo que ainda não há contrato firmado com a FEIDRO. Contudo, o processo se encontra em andamento, a saber, publicação de aprovação dos projetos pela FEIDRO, no Diário Oficial de 15 de julho de 2015, encaminhamento de novos documentos solicitados em 8 de setembro de 2015, em 6 de outubro e 5 de novembro de 2015, houve parecer técnico solicitando complementações, já encaminhados. E em 25 de novembro de 2015, houve a manifestação da FEIDRO acusando o recebimento das complementações solicitadas.
Esta é a resposta. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Então, em resumo, o que foi perguntado sobre os 4 milhões, que me parece que consta no orçamento, né? Consta no orçamento do SAMAI de 2016, mas não temos nada aprovado, está tudo ainda em processo inicial. Passaremos agora à resposta do requerimento 287 de 2015, de autoria do vereador Júlio César Coan, em conjunto com os vereadores Sidney Machado dos Santos, Sandra Takakura, João Martelini Filho e Carlos Eduardo Assunção. Para quem encaminha esta Casa de Leis, o cronograma a ser executado pela Secretaria de Serviços na Operação Tapa Buracos, reiniciada no último dia 10 de novembro. Então, a resposta veio no dia 7 de dezembro, assinada no dia 7 de dezembro, pelo secretário de Serviços Municipais, informando que não temos como fazer um cronograma, tendo em vista que a cada chuva forte abrem novos buracos e aumentam os que já existem. Sendo assim, estamos executando serviços nos pontos mais críticos. Esta é a resposta. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Vereador autor? Então, vamos seguir. Vamos agora passar para a resposta do requerimento 288 de 2015. De autoria do vereador Júlio César Coan, em conjunto com os vereadores Sidney Machado dos Santos, Sandra Takakura, João Martelini Filho e Carlos Eduardo Assunção. Para que se informe a esta Casa de Leis, quando a Secretaria de Educação realizará o pleito para escolha da comissão dos docentes que participarão da escolha do material didático a ser adotado na rede municipal de ensino no exercício de 2016, conforme previsto no Estatuto do Magistério. Esse é o requerimento da data de 16 de novembro de 2015. A resposta vem assinada pela Secretária Municipal de Educação. Informamos que o material didático da Rede Municipal de Ensino de Tietê é do SESI, pois existe contrato firmado. O material do SESI foi introduzido na rede em 2013 e para que esse material possa ser avaliado em sua eficiência, necessitamos de 10 anos após sua implantação, pois na educação não dá para improvisar a cada ano, submetendo o aluno a diferentes vertentes pedagógicas, sendo que isso interferirá negativamente com o seu processo de ensino e aprendizagem. Algum vereador gostaria de tecer algum comentário? Vereador autor? Então, quer dizer que, pela resposta, uma avaliação será feita em 10 anos. Iniciou em 2013, em 2023 deveremos saber se o método funciona ou não. É o que está ali descrito. Acho que uma avaliaçãozinha parcial aí caberia, né? Pelo menos para ver se está na direção certa. Pois, se não tiver na direção certa, é uma geração inteira que vai ser prejudicada, né? Posso ter uma parte? Fique à vontade. Senhor presidente. Essa avaliação, além de ser a longo prazo, eu não sei se é verídica, preciso me informar melhor e talvez até em loco, mas alguns professores falaram que o método exige alguns materiais que o município não oferece. Tem dificuldade em oferecer, principalmente nesse momento, onde há uma contenção de despesas. Então, já é uma avaliação a longo prazo. E agora que recentemente foi, porque eu digo recentemente, considerando todo o prazo para ser avaliado, né? Como recentemente foi colocado, e já não tem o material para desenvolver o método, eu acho que vai ficar bem prejudicado isso, principalmente se essa avaliação for só daqui a 10 anos. Obrigada, era só o que eu tinha falado. Eu acho que nós temos que fazer talvez até um requerimento, tentar certificar sobre
realmente, se houver necessidade de um material de apoio aí, é necessário. A educação tem uma verba própria, não podemos deixar a educação sem esse material, se realmente essa informação for procedente. Mas o que eu comentei em relação à avaliação do método, quer dizer, eu não estou aqui falando a favor ou contra o método, e sim falando contra esse longo período para avaliação. Isso que eu acho que não deveria acontecer. Deveria ter uma avaliação, sim, a curto prazo. Não necessariamente para mudança de método. Pode ser que a avaliação seja excelente, que reafirme o que já está sendo realizado. Mas pode ser que não seja. Pode ser que a avaliação diga que tem algo ainda a ser acrescentado. Enfim, é difícil você esperar 10 anos para avaliar se acertou ou errou. Porque são 10 anos da escola. O aluno que entrou com esse método na primeira série, depois de 10 anos já está no colegial. Se daí for a chegar à conclusão que o método não era o ideal, é uma geração que foi. Então, por isso que eu acho que a avaliação tem que existir. De alguma forma tem que existir. Vamos dar prosseguimento? Vamos passar, então, agora para a leitura da resposta do requerimento de número 289, de autoria do vereador Dr. João Batista Martini Filho, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura e Carlos Eduardo Assunção. Para que, após contato com a secretaria competente, a Prefeitura tome as devidas providências no sentido de solucionar o problema das valetas abertas na estrada vicinal João Guilherme Assunção. A resposta vem assinada pelo secretário de Serviços Municipais. Informamos que temos ciência deste problema e que assim que firmar o tempo, vamos executar o serviço para sanar esse problema. A resposta é assinada no dia 7 de dezembro de 2015. Algum vereador gostaria de tecer comentários? Vereador autor? Então, passaremos agora a resposta do requerimento de número 308 de 2015, de autoria dos mesmos vereadores, Dr. João Batista Martini Filho, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, Pedro Souza Campos Neto e Carlos Eduardo Assunção. Para que se informe esta Casa de Leis o que segue. Qual o nome e o cargo ocupado pelo servidor que estava utilizando o veículo oficial num domingo para a realização de um curso na cidade de Tatuí? Em qual secretaria o servidor trabalha? Quem é o chefe do servidor e quem foi o responsável pela autorização, pela realização do curso com carro oficial? O veículo utilizado pelo servidor pertence a qual secretaria municipal? Qual o curso que o servidor estava fazendo? Outros servidores já realizaram esse curso? Encaminhar o nome dos servidores. Foi expedido algum certificado para a realização do curso? Encaminhar cópia do mesmo. A resposta vem assinada pela Secretária Municipal de Educação. Não. Em resposta ao requerimento da Câmara de número 308, abaixo as respectivas informações justificativas, leis, determinações e obrigações trabalhistas que norteiam e obrigam a Prefeitura do município de Tietê como agente empregador, e não simplesmente como órgão público a cumprir determinações de leis. Caso ainda não seja do conhecimento dos novos vereadores, serve para conhecimento. Em primeiro momento, os dados do funcionário. João Antônio Fiocchi, admitido em 3 de setembro de 2007, na função de motorista de veículo pesado, lotado na Secretaria de Educação, do Departamento de Transporte Escolar, sob gestão de Luciano Florindo dos Reis, diretor de Transportes Escolar, e sob gestão da secretária de Educação, Maria Tereza Ribeiro Rodrigues. Veículo utilizado,
está lotado na Secretaria da Educação, utilizado para viagens administrativas. O curso em questão é transporte coletivo, é obrigatório para a função do funcionário, e conforme determinações e leis abaixo, fica entendido que o empregador, neste caso, a Prefeitura Municipal de Tietê, tem suas obrigações empregatícias para com o senhor João Antônio Fioc, de lhe prestar as devidas capacitações e o acesso às mesmas. Importante destacar que todos os funcionários da Secretaria da Educação realizaram essas capacitações obrigatórias. Esse curso foi realizado no período de recesso escolar em junho, com matéria divulgada no portal da Secretaria de Educação. Participaram do curso os funcionários lotados no transporte escolar: Antônio Carlos Coan, Eduardo Alves da Silva, Geraldo Pereira, Givanildo Donizete Soares, João Antônio Fioc, José Aldair Froner, Júlio César Fernandes, Leandro de Assunção, Leandro Garcia, Mike Módulo de Almeida Lopes, Rodrigo Parudeto, Sidney Nicolau e Vitor Fernando Pereira dos Santos. Todos os funcionários acima realizaram a atualização do curso para condutores de veículos de transporte escolar, que tem como validade 5 anos. Além desse curso, é necessário o condutor possuir o curso de transporte coletivo para a condução de veículos com mais de 7 passageiros, conforme determina. Além de todas as exigências legais, os repasses oferecidos oriundos de verbas estaduais e federais também exigem a capacitação dos profissionais na área de transporte escolar, conforme abaixo descrito o Guia de Transporte FNDE. E aí tem os pré-requisitos do condutor aqui, que acho que não, vou pular, não encaixa. Tá. Ela cita também, a secretária, a Lei 12.619, de 30 de abril de 2012, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. Também não vou citar a lei, que é de conhecimento de todos. E termina dessa forma, sem mais, para justificar e explanar. Algum vereador gostaria de se manifestar? O vereador autor? Gostaria, senhor presidente. Fique à vontade. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que nos assistem, eu gostaria de dizer que vou passar essa resposta para as pessoas que fizeram a reclamação a respeito do assunto e vamos analisar juntos a legalidade do ato. Muito obrigado. Dando prosseguimento, passaremos agora à leitura da resposta do requerimento 295 de 2015, de autoria do vereador Sidney Machado dos Santos, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sandra Ferreira Takakura, João Martegni Filho, Pedro Souza Campos Neto e Carlos Eduardo Assunção, para que seja providenciados os devidos reparos nas ruas do bairro Parque dos Lagos. A resposta vem assinada pelo secretário de Serviços Municipais, informando que já está em nosso cronograma os reparos das ruas do referido bairro e que estamos esperando que firme o tempo para executar o serviço. Essa resposta é do dia 10 de dezembro. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Só me chamou a atenção nessa resposta que ele diz aqui que este serviço já está em nosso cronograma de reparos. E na resposta do requerimento ao vereador Júlio, me parece, né, sobre a operação tapa-buraco, diz que não tem como ter um cronograma de trabalho. Então, o cronograma acho que é só para estradas rurais, pelo que eu estou entendendo aqui. Vamos dar seguimento agora com a resposta do requerimento 296 de 2015, de autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, João Batista Martegni Filho e Pedro Souza Campos Neto, para que seja providenciada a poda das áreas pertencentes à Prefeitura,
localizadas na rua Mariano Arcangeretti, e o recolhimento dos galhos resultantes de poda espalhados pelos terrenos, bem como também notifique os proprietários de lotes para que efetuem a limpeza dos mesmos. A resposta vem assinada pelo secretário de Serviços Municipais, informando que providenciaremos a limpeza da área verde e coleta dos galhos. Quanto aos terrenos de particulares, deve ser feito pedido à Secretaria de Obras, para que a mesma notifique os proprietários para a limpeza. E temos aqui a resposta da Secretaria, assinada pela Secretária de Obras e Planejamento. Venho, por meio desta, informar que o Departamento de Fiscalização da Secretaria de Obras e Planejamento está emitindo as notificações para a capinação dos lotes particulares do loteamento Jardim Rodrigues de Moraes. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Passaremos agora à resposta do requerimento de número 310 de 2015. De autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, João Batista Martini Filho e Pedro Souza Campos Neto. Para que se informe a esta Casa de Leis o que segue. É verídica a informação de que uma máquina pá carregadeira da Prefeitura se encontra quebrada na zona rural do município, na estrada Tietê-Jumirim? Faz quanto tempo? Que serviço estava sendo realizado por essa máquina? Era em propriedade particular? Caso seja em propriedade particular, mandar todos os documentos relativos à contratação do serviço. A resposta vem assinada pelo secretário de Serviços Municipais. Informamos que a máquina pá carregadeira da Prefeitura quebrou quando fazia manutenção na referida estrada, e o maquinista pediu para o proprietário desta área particular para guardar a máquina, tendo em vista que ele não conseguiria chegar com a mesma até a garagem municipal. Estamos aguardando chegar as peças para o conserto. Portanto, não estava sendo utilizada em propriedade particular. A resposta é de 22 de dezembro. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, caros amigos de bancada, público presente, funcionários dessa casa, pessoas que nos assistem. E realmente até agora não chegou a peça, porque hoje mesmo liguei lá e a peça ainda não chegou. E a data aí, como Vossa Excelência pode ver, as pessoas já tinham falado que é desde outubro que essa máquina se encontra quebrada lá. Foi de dezembro a resposta. Só isso, presidente. Dando continuidade, passaremos agora à resposta do requerimento de número 311 de 2015, de autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, João Batista Martini Filho e Pedro Souza Campos Neto. Para que informe esta Casa de Leis quem é o responsável pelos materiais inservíveis e entulhos que estão no terreno da Prefeitura, utilizado pela Cooperete, bem como também informe quando esse material será retirado do local. A resposta vem assinada pela secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável. Informo que o material que se encontra na Cooperete são entulhos, não se configurando como material inservível, resíduos que não podem mais serem reutilizados nem reciclados. O único material inservível no local são os pneus, que são acumulados no local até o máximo de 1.000 unidades, para que sejam recolhidos pela empresa Reciclanip, de forma gratuita e sem custo à Prefeitura. Quanto ao acúmulo desses resíduos, atraírem animais peçonhentos e doenças, visita a cooperativa de 15 em 15 dias, para manter o controle tanto de dengue quanto de qualquer outra doença que poderia se proliferar no local. Portanto, não há nenhum risco de contaminação vindo da Cooperete. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor?
Passaremos agora à resposta do requerimento de número 298 de 2015, de autoria dos vereadores Adriano Alonque e Maria Conceição Dalbove Vieira. Para que se informe esta Casa de Leis, quais são os estabelecimentos atualmente credenciados para a venda dos cartões da Zona Azul. Requeremos também que a Prefeitura amplie esse número de estabelecimentos credenciados, principalmente na nova área abrangida pelo estacionamento rotativo a partir de novembro de 2015. A resposta vem assinada pelo secretário de Segurança e Trânsito. Em atenção ao requerimento acima mencionado dos nobres vereadores, informamos que atualmente contamos com 20 estabelecimentos credenciados para a revenda do cartão Zona Azul, sendo 3 destes localizados na nova área abrangida pelo estacionamento rotativo, conforme segue a relação de estabelecimentos credenciados em anexo. Já em relação à ampliação de novos estabelecimentos credenciados, o interesse deve partir do mesmo. Essa é a resposta. E vem junto aqui a lista dos estabelecimentos. São 20. Então, diz aqui, A7, Arte Bazar, Bar São Benedito, Bela Sacone, Bia Jeans, Choperia Generale, Farmácia Martins, JH 1,99, Lanchonete Jardim, Lanchonete Lisboa, Loja de Moisés, Lojas Biluca, Marias Prens, Ótica Moraes, Óticas Carol, Sacone Sports, Sacone Sports Outlet, Sacone Outlet, Esquina Maser, Vivi Tietê Bolsas e Acessórios, e 21, Munícipe, Balcão. Bom, o balcão lá da prefeitura, acho que ele está se referindo, né? Essa é a resposta. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Passaremos agora à resposta do requerimento número 301 de 2015, de autoria dos vereadores Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, João Batista Martini Filho, Pedro Souza Campos Neto e Carlos Eduardo Assunção. Para que seja informada esta Casa de Leis com relação ao contrato efetuado entre a Prefeitura e a Associação Equestre e Terapêutica de Tietê, o que segue. Qual a avaliação dos trabalhos desenvolvidos neste ano de 2015 pela Associação? Encaminhar um relatório onde conste um resumo do trabalho desenvolvido durante o ano até a data de hoje. Qual o planejamento para o exercício de 2016? Qual a perspectiva de captação de recursos mediante a diminuição do repasse efetuado pela Prefeitura? Todos os profissionais continuarão trabalhando em 2016 ou o quadro será reduzido? Qual a expectativa de acolhimento de alunos encaminhados pelo CIREPEM para o exercício de 2016? Segundo a resposta encaminhada pela Prefeitura, todos os alunos são atendidos aos sábados. Porém, a expectativa, segundo informações, era que o atendimento dos alunos particulares fosse realizado em uma data diferente ao dos alunos assistidos pela Prefeitura. Por que todos os atendimentos são realizados num único dia da semana? Quais procedimentos são tomados quando a criança não apresenta o envolvimento emocional com o cavalo esperado pelos profissionais, levando em consideração que o projeto conta com psicólogo, psicopedagogo e terapeuta ocupacional envolvidos na prática? Existe algum planejamento para estabelecer parcerias com outras cidades para ampliação do atendimento? A resposta vem assinada pela secretária municipal de Educação. Em resposta ao requerimento municipal número 301, abaixo relacionamos as respostas dos respectivos questionamentos, sendo: 1. Avaliamos de modo positivo todos os trabalhos desenvolvidos pela Associação Equestre Terapêutica de Tietê, juntamente com o apoio dos profissionais que atuam nas mais diversas áreas do projeto, bem como a parceria dos familiares que possuem praticantes atendidos pelo Centro de Ecoterapia Esperança. Neste ano de 2015,
Participamos de diversos eventos que foram nos ofertados para a captação de recursos financeiros e divulgação do Centro de Ecoterapia Esperança, tais como barraca de crepe no encontro de motos da FAIT, barraca de doces na festa de solidariedade realizada pela Prefeitura de Tietê, venda de bolos na FAIT nos dias de terapias, campanha de arrecadação de lacres de alumínio para troca por cadeiras de roda, doação de cadeiras de roda para as pessoas com necessidades especiais e captação de recursos financeiros com a venda de lacres de alumínio. O planejamento para o ano de 2016 é de atender 15 crianças das vagas sociais da Prefeitura. Temos algumas ideias para a captação de recursos próprios para o ano, porém ainda nada concreto. Tudo está sendo participado e discutido em reuniões com diretoria e equipe técnica da associação, para juntos chegarmos a uma melhor solução para os percalços que estamos enfrentando. Afinal, o nosso único objetivo é dar o melhor atendimento aos nossos praticantes, salientando a excelência na qualidade do atendimento. 3. Somente um profissional da equipe, um equitador, irá se afastar do quadro de profissionais. 4. A expectativa para o acolhimento de novos praticantes são as mesmas para alunos ou não do CIREPEM, desde que tenham encaminhamento médico para tal prática. Passarão por avaliação com os profissionais da equipe, avaliando-se é ou não caso elegível para a ecoterapia. No mês de novembro de 2015, foi admitido um novo praticante, e agora, no início de fevereiro de 2016, serão admitidas mais praticantes que já foram avaliadas pela equipe técnica no final de 2015. 5. A proposta era de atender as vagas sociais aos sábados e os particulares em outro dia da semana. Porém, a expectativa foi inversamente proporcional com a realidade, ou seja, os praticantes particulares não foram suficientes para abrir um novo dia de atendimento. Sendo assim, em um único dia de atendimento na semana, foi o suficiente para atender a todos, com profissionalismo e qualidade. 6. Tendo em vista que o cavalo é o principal terapêutica na prática da ecoterapia, é de extrema e fundamental importância que se estabeleça um vínculo entre praticante e cavalo. Os profissionais presentes na equipe atuam como facilitadores deste vínculo. Porém, existem casos em que essa relação acaba não sendo bem sucedida, sejam por fobias, agentes externos, quadros psíquicos e emocionais graves. Cabe aos profissionais presentes na equipe avaliarem as consequências que esse fato pode acarretar na reabilitação do praticante. Vale ressaltar que, além de terapêutica, a ecoterapia deve ser prazerosa para ambas as partes. Quando há sofrimento de um dos lados, tanto do cavalo quanto do praticante, é papel da equipe avaliar em prós e contras dentro desta relação. Se o comprometimento for maior que os benefícios, cabe a mesma orientar os responsáveis sobre o risco previsto ao prosseguir com a terapia. Ocorre, então, o desligamento do praticante. E 7. Existe planejamento para parcerias com prefeituras de outros municípios para o atendimento na ecoterapia, inclusive com reuniões formais entre prefeitos e a diretoria da associação. Porém, ainda nada concretizado, levando em conta a crise que estamos vivenciando. Esta é a resposta do requerimento. Algum vereador gostaria de se manifestar? Eu gostaria. Vereadora autora, fique à vontade. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Eu não fiquei satisfeita com a resposta. Achei muito evasiva, todas elas. Inclusive, não foi uma vez só que foi mencionado nada concreto. Como nada concreto? Como uma associação vai iniciar seus trabalhos de tamanha importância com pessoas que
que tem tantas necessidades de ser bem atendido, e como são os clientes da associação, e não se tem um planejamento concreto, como é isso? Como que, para estar lá, eles precisam do encaminhamento médico, porém, a equipe vai avaliar se os casos são de estar ali. Como é que pode ser? Então, não precisa de encaminhamento médicos, que são eles que fazem a avaliação para estar ali ou não? Outra coisa, eles dizem que tem os facilitadores e que eles tentam criar essa harmonia entre o cliente e o cavalo, só que quando não são bem-sucedidos, como não são bem-sucedidos? Não tem essa alternativa, não são bem-sucedidos. Se são profissionais competentes, psicólogos, terapeutas, psicopedagogas, TO, estão lá para quê? O ano passado, a gente já teve problemas, não foi só com um, foram com vários alunos, que as mães gostariam muito de ver lá. Mas era uma morosidade na avaliação feita pelo serviço social. Um assistente social fazia essa avaliação, não era médico. E, dependendo da avaliação, era que a criança ou o cliente iria ou não para a associação participar da ecoterapia. E tinha casos constrangedores, que a assistente social deixava a mãe tão sem ação, que a mãe até desistia de mandar o filho para lá, a própria mãe, das perguntas serem tão constrangedoras. Então, sabe, essa aí é outro caso que a gente tem que acompanhar de perto, in loco, tem que ir lá ver. Porque eu não vi, quando eu fui lá, eu não vi um ambiente próprio para uma psicopedagoga atender um aluno. Eu não sei onde é que ela vai atender. Segundo o responsável, disse que esse ano teriam melhores acomodações. Vamos esperar. A criança, ou o adolescente, ou o adulto com deficiência, sempre menos atendido pelo esse município. Inclusive, no próprio Sirepem, que é o lugar próprio para recebê-los. Caso de, mais uma vez, esse ano, a gente está dando uma olhada nisso aí. Porque o Brasil vai ter muita necessidade de atendimento a deficiente, já este ano, com essa história da Zika, que está causando a microcefalia, entre outras. O Brasil vai precisar muito de dar apoio às mães de pessoas com necessidades especiais. Então, já tem que começar pelo município, que não tem nenhum caso nesse sentido, já começar a ver os seus próprios casos aqui mesmo, dos clientes que têm necessidade especial. Era só isso que eu tinha a falar. Passaremos agora à leitura da última resposta do requerimento desta sessão, que é do requerimento de número 303 de 2015, de minha autoria, vereador Pedro Souza Campos Neto, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, João Batista Martelino Filho e Carlos Eduardo Assunção. Para que seja informada essa Casa de Leis o que segue. A Prefeitura tem fiscalizado o cumprimento da atual escala de plantões noturnos das farmácias de nosso município. Enviar relatório dessas fiscalizações devidamente assinados pelos farmacêuticos de plantão. Em que meios de comunicação são feitas a divulgação das farmácias de plantão, além do site da Prefeitura? É verídica a informação de que a escala do próximo ano
foi feita sem consultar os farmacêuticos do município? A resposta vem assinada pela diretora do Departamento de Vigilância em Saúde. Venho informar. 1. A fiscalização do cumprimento do horário de plantão não é de responsabilidade deste departamento, mas sim do fiscal de posturas. Porém, recebemos algumas denúncias no decorrer do ano de 2015, as quais foram encaminhadas ao setor competente para as providências cabíveis. A divulgação é feita nos jornais do município, bem como no site da prefeitura. Além disso, de acordo com o decreto que dispõe sobre os plantões, as farmácias e drogarias que não estiverem de plantão devem manter em local visível a indicação das farmácias e drogarias plantonistas, com os respectivos telefones. Em outubro, encaminhamos um ofício circular, lembrando os estabelecimentos da responsabilidade em comunicar os estabelecimentos de plantão. 3. Quanto à escala de plantões para o ano de 2016, foi encaminhado um ofício circular em outubro do ano de 2015 para todos os estabelecimentos farmacêuticos, pedindo sugestões para os proprietários dos mesmos, com relação à referida escala, conforme cópia anexa. Porém, até a data limite do dia 29 de outubro, não recebemos nenhuma sugestão. Consta aqui o ofício de 8 de outubro para as farmácias, dizendo que aceitaremos sugestões para alterações da mesma, da escala de plantões, no caso. A escala de plantões consta aqui também. E o ofício da Visa para os responsáveis técnicos e legais das farmácias e drogarias, dizendo que o decreto que dispõe sobre os plantões dos estabelecimentos farmacêuticos, as farmácias ou drogarias que integram o regime de plantão, quando não estiverem escaladas, devem manter em lugar visível a indicação das farmácias ou drogarias plantonistas, com os respectivos telefones, dizendo dessa obrigatoriedade. Algum vereador gostaria de se manifestar? Eu, como vereador autor, gostaria de fazer o seguinte comentário. Que realmente, essa queixa que nos chegou aqui na Câmara Municipal procede. Tanto que no próprio ofício da vigilância, a vigilância diz que lá também tem muitas reclamações a esse respeito. E a postura aqui da vigilância é que não é responsabilidade desse Departamento de Vigilância Sanitária a fiscalização. É de outro órgão fiscal da Prefeitura. Bom, o que realmente ocorreu no ano de 2015 é que as farmácias de plantão não respeitaram vários e vários dias, várias e várias noites, melhor dizendo, madrugadas, nós não tínhamos sequer uma farmácia aberta. E, quanto à indicação necessária aqui da farmácia de plantão, não adiantava ter indicação, porque elas tinham até, mas aquela farmácia indicada não estava aberta. E não atendia o telefone. Essa é a reclamação. Então, quer dizer que a escala foi feita em 2015 e não foi respeitada. E também não foi devidamente fiscalizada. A fiscalização tem que existir. Se existe um decreto determinando da Prefeitura o plantão, as farmácias que entraram nesse plantão têm que respeitar esse decreto. Mas não é o que está acontecendo em nosso município. E agora, em 2016, eu acho que não houve aqui uma resposta do porquê a escala de 2016 foi feita sem a presença, né, das farmácias de plantão. Na verdade, em outubro, pelo que consta aqui, foi enviado um ofício da vigilância aceitando sugestões para essa escala, que não houveram sugestões, mas também
Não foi respondido aqui se nessa reunião que determinou essa escala que foi enviada, as farmácias estavam presentes ou não. Os farmacêuticos reclamam que não foram ouvidos para essa escala. Então, veja, é necessário reformular, porque é um serviço essencial para o nosso munícipe, que muitas vezes tem que sair daqui e recorrer à cidade vizinha para poder adquirir um medicamento durante a noite. Então, fica aqui o meu apelo para que seja revisto toda essa escala, se essa é a escala que vai valer, mesmo sem ter sido feita com anuência, participação, que não foi aqui respondido, dos farmacêuticos, mas agora que a escala está pronta, eles têm que receber e aceitar ou não, ou começar a discutir. O que não pode é ficar tudo só no papel e não funcionar na prática, o que leva em prejuízo o nosso munícipe. Vamos dar sequência. Eu convido agora a senhora secretária para que proceda com a leitura dos projetos que deram entrada nesta Casa de Leis. Projeto de Lei Complementar 01 de 2016. Cria a Comissão de Análise de Pedidos de Revisão de Contas de Água e Esgoto e de Instalação de Hidrômetro, no âmbito do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, do município de Tietê, São Paulo, e da outras providências. Data da entrada, 3/2 de 2016. Autoria, Poder Executivo. Projeto de Decreto Legislativo 01 de 2016. Confere medalha Pirapora de Curuçá à senhora Ana Maria de Lima Leitão. Data da entrada, 5/2 de 2016. Autoria, Pedro Souza Campos Neto. Projeto de Decreto Legislativo 02 de 2016. Confere medalha Pirapora de Curuçá à senhora Maria Aparecida Montanhese Delbon. Data da entrada, 15/2 de 2016. Autoria, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Os projetos que acabam de ser lidos pela senhora secretária foram despachados para as comissões permanentes desta Casa exalarem seus pareceres. Requerimentos. Requerimento 10 de 2016. Considerando que a Agência dos Correios de Tietê vem trabalhando com o efetivo de carteiros muito aquém das necessidades reais do município, considerando que a população vem sendo prejudicada em razão desse baixo efetivo, pois muitas correspondências, faturas de cartões de crédito, contas de telefone, internet, TV a cabo, entre outras, estão sendo entregues com atraso nas residências. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor Divinomar Oliveira da Silva, digníssimo diretor regional dos Correios, DRSPI, para que estude a possibilidade da disponibilização de mais carteiros para a Agência dos Correios de Tietê. 15 de fevereiro de 2016, Maria da Conceição Dalbó Vieira, Lauro Paladini Neto e Adriano Aron. Está em discussão o requerimento número 10, de 2016. Está aberta a votação para o requerimento número 10, de 2016. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 11, de 2016. Considerando que, segundo informações, algumas ambulâncias da Prefeitura estão circulando em péssimas condições de uso, colocando em risco motoristas e pacientes por elas transportados. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que segue. Quantas ambulâncias a Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva possui? Dessas ambulâncias, quantas estão funcionando e quantas estão paradas? Qual as condições dos veículos? Encaminhar um relatório contendo a situação de cada um, especificando
marca do veículo, placa, última revisão realizada, última troca de óleo realizada, última troca de pneus e condição da documentação. Quantos pacientes ocorreram, quantos acidentes ocorreram com ambulâncias de 2013 até a presente data, encaminhar relatório sobre cada acidente. 15 de fevereiro de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio César Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento número 11 de 2016. As palavras, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, nobres colegas, a gente tem recebido aqui várias reclamações, né, de pessoas que se utilizam desse meio de transportes e está difícil, né? Os motoristas têm pedido para que a gente possa reforçar uma necessidade deles lá, que eles estão colocando a vida deles em risco e a das pessoas que lhe transportam também em risco. Essa semana aconteceu um acidente onde acabou o freio de mão. A pessoa foi parar para recolher o paciente, o veículo acabou saindo em disparada porque não tinha nem o freio de mão. Então isso daí é uma coisa que a gente está pedindo aqui a fiscalização. A gente só vai conseguir através da manutenção, né? Então eu estou pedindo isso daqui para mim verificar também logo depois as condições realmente desses veículos. Continua em discussão o requerimento número 11 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento de número 11 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 12 de 2016. Considerando que as placas de denominação de ruas e logradouros são extremamente importantes para a orientação de motoristas, bem como para o correto funcionamento dos serviços de entrega de correspondências. Considerando que algumas das ruas de nosso município estão sem placas de denominação ou com as mesmas em mau estado de conservação. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a colocação de placas de denominação na rua Vereador José da Silva Pontes, no bairro Belvedere. 15 de fevereiro de 2016, Júlio César Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 12 de 2016. A votação está aberta para o requerimento número 12 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 13 de 2016. Considerando que a rua São Benedito concentra um movimento considerável de veículos e pessoas, principalmente no cruzamento com as ruas Júlio dos Reis e Presidente Kennedy. Considerando que veículos, inclusive ônibus, descem muitas vezes em alta velocidade pela referida via, colocando em risco principalmente os pedestres que ali transitam, considerando que alguns acidentes já ocorreram no local, especialmente depois de um trecho da rua se transformou em mão única de direção. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, analise a possibilidade da colocação de um redutor de velocidade na rua São Benedito, próximo ao cruzamento com as ruas Júlio dos Reis e Presidente Kennedy. 15 de fevereiro de 2016, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 13 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento de número 13 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 14 de 2016. Considerando que a Lei Municipal número 3.372/2013
autoriza o Poder Executivo a efetuar o recolhimento de veículos abandonados nas ruas e logradouros públicos do município de Tietê, mediante algumas regras pré-estabelecidas pela legislação. Considerando que existe um veículo abandonado há dias ao lado da Escola João Marcos, no bairro São Pedro, requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie o devido recolhimento do veículo abandonado ao lado da Escola João Marcos, no bairro São Pedro, observando os ditames da Lei 3.372/2013. 15 de fevereiro de 2016, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 14 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Júlio César Coan. Eu só queria salientar para a prefeitura tomar uma atitude rápida, porque além de estar abandonado lá, ele também serve de foco da dengue aí. Tem uma escola do lado com mais de 400 crianças, então acho que é importante a prefeitura tomar uma atitude rápida. Acho que é o nobre colega que é autor da lei também, né? Então pedir para a prefeitura providenciar com urgência a retirada do veículo. Continue em discussão o requerimento 14 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento de número 14 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 15 de 2016. Considerando que, segundo informações, o laboratório municipal está sem responsável técnico para emissão de laudo de exames desde o início do mês de janeiro. Considerando que essa situação pode trazer graves prejuízos ao andamento dos trabalhos do laboratório. Considerando que, ainda segundo informações, o laboratório municipal ficou sem responsável em razão da prefeitura não estar pagando a gratificação de função de confiança para o servidor-chefe da divisão de laboratório do Departamento de Saúde Especializada e Atenção Básica no valor de R$ 1.292,16. Considerando que a prefeitura havia cessado, no final do ano de 2015, o pagamento das gratificações de função designada dos cargos em comissão e também das gratificações de função de confiança, exonerando praticamente todas as funções de confiança existentes no quadro. Considerando que, segundo dados do Portal da Transparência Municipal, grande parte dessas gratificações voltou a ser paga em janeiro de 2016. 30 funções de confiança de chefe de divisão foram designadas novamente. Todavia, a essencial divisão de laboratório está sem chefe até a presente data. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que segue. Quem está como responsável atualmente pela emissão de laudos de exames no laboratório municipal? O responsável é servidor público ou o serviço está sendo terceirizado? Caso o serviço tenha sido terceirizado, qual o custo mensal para a prefeitura desse serviço? Quem é a empresa responsável pelo serviço? Houve algum procedimento licitatório para a contratação dessa empresa? Encaminhar cópia do procedimento e do contrato assinado com a empresa vencedora. Por que a prefeitura não designou no mês de janeiro deste ano um servidor responsável pela divisão de laboratório do Departamento de Saúde Especializada e Atenção Básica? Quando o Poder Executivo pretende fazer essa designação? 15 de fevereiro de 2016, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Batista Martellini Filho, Pedro Campos, Carlos Eduardo Assunção.
Está em discussão o requerimento de número 15 de 2016. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Sandra Takakura. Eu só tenho a dizer que eu lamento muito que dois setores que são importantíssimos para que o município vá bem, que é a educação e a saúde, a gente esteja encontrando tantas reclamações, tanto desencontros nas designações de portarias, de orientação, de normas para o segmento dos funcionários dessas áreas, como eles estão insatisfeitos. A gente está vendo agora esse caso aqui do laboratório municipal. Como se não bastasse, a gente vai ter mais um requerimento sobre a questão dos médicos também. Eu não sei o que está havendo. Está um caos. Os funcionários que não estão sendo privilegiados, não estão sendo valorizados como devem, não vão trabalhar bem, não vão estar satisfeitos com essa desvalorização. E quem vai ser o principal prejudicado com isso é o munícipe que precisa desse serviço, como é o caso aqui do laboratório, sem um responsável por ele, para poder emitir os laudos. Era só isso que eu tinha que falar. Obrigada. Continua em discussão o requerimento de número 15 de 2016. Realmente, eu só gostaria de me manifestar dizendo sobre isso. O prefeito teve por necessidade, sabemos, de fazer os cortes de gratificações no final do ano passado, que ele foi à imprensa e explicou. Agora a situação já permitiu que ele recontratasse, isso está no portal da transparência da prefeitura, recontratasse 30 funções de confiança de chefes de divisão foram designadas novamente. Então, quer dizer, ele já voltou. Só que a divisão de laboratório, estar sem chefe, e pelo que eu estou entendendo, os exames que ali são realizados estão sob responsabilidade de quem, então? Esses exames estão saindo? Bom, vamos aguardar a resposta para podermos... Mas o que eu quero dizer é que tem que haver critério. Se a situação já não é crítica, já permite a recontratação, se ele já acertou as contas da prefeitura, então recontrate e busque reorganizar com critério. Porque realmente o laboratório municipal não pode ficar sem o seu devido responsável. Está aberta a votação para o requerimento número 15 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 16 de 2016. Considerando que a estrada que dá acesso ao bairro Sete Fogões está com muitos buracos, extremamente perigosa, necessitando urgentemente de reparos. Considerando também que o movimento na estrada é intenso, principalmente pela manhã, de estudantes e trabalhadores, mesmo quando ainda está escuro, tornando ainda mais perigoso o trajeto. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos reparos da estrada que dá acesso ao bairro Sete Fogões. 15 de fevereiro de 2016, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Em razão dos requerimentos de números 16 e 17 serem da autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Júlio César Coan, para que o mesmo conduza a discussão e a votação desses requerimentos.
Está em discussão o requerimento número 16/2016. Está aberta a votação do requerimento número 16/2016. O requerimento número 16/2016 está aprovado por unanimidade. Requerimento 17 de 2016. Considerando que diversas cidades do país estão registrando uma epidemia nos casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue e a zika. Considerando que é impossível realizar o combate ao mosquito apenas com as ações dos agentes de saúde, sendo muito importante o auxílio da população. Considerando que a divulgação da existência de casos suspeitos e confirmados em nossa cidade é um fator que serve de alerta e mobilização da sociedade, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que se segue. Quantos casos suspeitos de dengue foram notificados à vigilância epidemiológica neste ano? E destes casos, quantos foram confirmados? Dos casos confirmados de dengue, quantos foram pelo Sistema Único de Saúde e quantos foram por laboratórios particulares que prestam serviço em nosso município ou de outros municípios que diagnosticaram a doença em moradores de nossa cidade? Qual a localização em nosso município dos casos confirmados e quais providências foram tomadas para o combate desses focos? Quais ações estão sendo tomadas para incentivar a população a colaborar com o combate à dengue? Como está sendo feita essa divulgação, uma vez que não as observamos estampadas nas manchetes dos jornais de nossa cidade? Quantas equipes são utilizadas na fiscalização dos domicílios? Quantas residências são fiscalizadas por dia? 15 de fevereiro de 2016, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 17/2016. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido a palavra. Então, veja, este é o 4º ano do nosso mandato e é o 4º ano que eu faço esse requerimento com algumas diferenças de ano a ano. Então, todos os anos, essa Câmara Municipal, com o apoio de todos os colegas vereadores, nós estamos exatamente fazendo alertas. Essa é a função de um requerimento desta natureza. Eu estou dizendo isso porque na semana passada, retrasada, perdão, que semana passada foi o Carnaval, quando fizemos um requerimento, nessa casa foi realizado, requerimento, se não me engano, do doutor João, sobre o Carnaval, isso mostra que esta casa tem a consciência, nós vereadores temos a obrigação de cobrar alertando. Só que nas redes sociais vimos muitas pessoas ligadas à prefeitura dizendo que os vereadores queriam que o carnaval não desse certo, por isso fizeram o requerimento. E do mesmo modo, todos os anos, quando eu faço da dengue, vem depois lá os comentários. Os vereadores estão torcendo para que haja epidemia na cidade. Gente, não é nada disso. Então, nós temos que parar com hipocrisias. Nós temos que nós, vereadores, assumirmos esse papel de vereadores, que é nosso, e entre os nossos papéis está o papel de alertar e cobrar do Poder Executivo. É isso que estamos fazendo neste requerimento, como já fizemos nos outros anos. Vamos acompanhar de perto todas as ações da Prefeitura de combate à dengue. Vamos estar lado a lado, como no ano passado foi solicitada a nossa presença na Prefeitura, lá estivemos, participamos da reunião, houve mutirão, participamos do mutirão. Enfim, essa é a função do Poder Legislativo e isso é o que nós vamos fazer. Mesmo que venham esses comentários maldosos, que querem apenas colocar
situações eleitoreiras. Eu acho que não há espaço para esse tipo de situação diante da gravidade que estamos tendo em nosso município. Já começou, já temos casos, está aí, as chuvas estão aí, os criadouros estão aí, o Aedes aegypti está aí. E agora com 3 doenças. Então vejam, nossa presidente está lá na TV, falando quase que diariamente sobre esse assunto. Então todos temos, nós, vereadores, Poder Executivo e a população, todos nós temos que dar as mãos e lutar juntos. Porque o Aedes não escolhe quem vai picar, não. Então, isso é o que eu gostaria de falar. Esta é a intenção do requerimento, saber o que já foi feito, foi realizado numa reunião? Foi. Eu não vi muito mais do que isso, por isso estou cobrando no requerimento. A intenção é essa, é movimentar. Não podemos tapar sol com peneira. Temos que combater essa doença. Era só, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 17/2016. Peço palavras. Concedido. Presidente, então, acho que bem atentamente o comentário de Vossa Excelência, doutor Pedro. Eu acho que, primeiramente, também a Prefeitura necessita recolher todo esse lixo, todo esse mato, todo esse entulho que está no nosso município por toda a cidade. Então, acho que uma cidade que quer demonstrar preocupação para combater esse mosquito, essa doença maldita que está assolando todo o nosso país, ela tem que dar o exemplo, né? De pelo menos começar essa atitude de recolher todo esse lixo, toda essa bagunça que está no nosso município. Solicito uma parte? Vou, concedo sim. Eu concordo plenamente. Se o Poder Executivo, o tempo que perde falando que a culpa de tudo é dos vereadores, se usasse esse tempo fazendo o que precisa fazer, seria bem mais fácil o combate. É só. Porque eu vejo que muitos munícipes estão reclamando de baratas, porque esse acúmulo de lixo que fica nas calçadas acaba fazendo criadouro de todo esse mal aí. Então, acho que muito bem atentamente, o senhor fez mais uma vez, né, pelo 4º ano, e vai ser, eu tenho certeza que aprovado por unânime, por todos nós aqui. Vem muito a calhar com o que a gente está vendo aí no nosso município. Então, a gente, né, fica preocupado, porque esse mosquito é quem Vossa Excelência falou. Ele não vai escolher quem vai picar, não. E a gente espera que não pique nenhum tieteense, nenhuma pessoa do Brasil. Mas, infelizmente, o mal está aí assolando todo o país. Continua em discussão o requerimento número 17/2016. Está aberta a votação do requerimento número 17/2016. O requerimento número 17/2016 está aprovado por unanimidade. Requerimento 18 de 2016. Considerando a extrema dificuldade das prefeituras de todo o país para o preenchimento das vagas de médicos abertas em concurso público, bem como também para manter os profissionais de medicina que já atuam como servidores públicos. Considerando que no município de Tietê não é diferente, pois é pública e notória a falta de médicos de diversas especialidades atendendo nos postos de saúde e na Santa Casa. Considerando que a jornada de trabalho dos médicos, prevista no Estatuto do Plano de Carreira dos Servidores, é de 10 horas semanais. Considerando que muitos médicos preferem perfazer essa carga horária semanal em 1 ou 2 dias, a fim de que possam clinicar em outros consultórios, clínicas, unidades de saúde ou hospitais. Considerando que, segundo informações, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, está obrigando os médicos a cumprir a jornada semanal de 10 horas, dividida em 2 horas diárias, ou seja, o médico tem que estar atendendo todos os dias da semana. Considerando que essa obrigação tem gerado insatisfação entre os médicos e, segundo consta, alguns deles já pediram demissão.
requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis se é verídica a informação de que a Prefeitura está obrigando os médicos a cumprir jornada semanal de 10 horas, divididas em 2 horas diárias, não possibilitando ao médico dividir essa jornada em apenas 1 ou 2 dias da semana. Caso seja verídica, informe o motivo dessa medida, uma vez que ela tende a afastar ainda mais os médicos quando do preenchimento das vagas oferecidas pela Prefeitura. 15 de fevereiro de 2016, Sandra Takakura, Júlio Coan, Sidney Machado, João Martellini, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 18 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Sandra Takakura. Senhor presidente, mais uma vez, é de lamentar a falta de, vamos dizer, para ficar mais corriqueira a palavra, a falta de noção da Secretaria de Saúde. Como é que o médico contratado para 10 horas quer-se uma jornada de 2 horas semanais? A desculpa para isso é que se aí vão se manter médicos nos postos de saúde todos os dias, porque os munícipes reclamam que não tem médicos nos postos de saúde. Mas não é assim que vai se manter o médico. Digamos que o médico divida a sua carga horária de 10 horas em 2 dias. Ele vai estar 2 dias lá. O problema é o relógio ponto. Ele vai estar cumprindo as horas dele lá, 2 dias, vai ter médico lá. Ele com 3 médicos, não precisam nem 3 médicos, 2 médicos e meio. Como não pode ser 2 médicos e meio, a gente fala 3 médicos. Ele resolve o problema de um posto de saúde. Tempo todinho vai ter médico lá no posto de saúde, e não é preciso, porque o posto de saúde não é para ter médico o tempo todo. É para ter um médico naquele horário, para atender todas as consultas agendadas, porque não é PA, não é pronto atendimento, não é pronto socorro. É consultas agendadas. Então, o médico tem, digamos, antes, eu não sei atualmente como é, mas antes o médico teria que atender 17 consultas. Eu não sei como é hoje. Ele vem lá e atende as 17 consultas agendadas. O posto não precisa de ter médico o tempo todo, porque se alguém passa mal, é no pronto atendimento que vai, não é no posto de saúde. Posto de saúde, como eu já falei, é consulta agendada e o munícipe tem que ser atendido pelo médico e bem atendido, porque são aquele salário tanto dos servidores que estão ali recebendo, marcando as consultas, recebendo os munícipes, quanto o médico é pago com os impostos, taxas e etc., que os munícipes pagam. Então, o munícipe tem que ser bem atendido. Então, o médico tem o seu horário a cumprir de acordo com as suas consultas. Por exemplo, no caso da doutora Estela, que fez o concurso para médico psiquiatra, que não tem no nosso município, ela passou em primeiro lugar, o horário dela é 10 horas semanais. Se ele divide de 2 em 2 horas, ela não consegue atender toda a demanda, porque ela atende 2 consultas, porque psiquiatria não se faz em 20 minutos, tem que se ouvir a pessoa, descobrir nas entrelinhas o que está se passando, na emoção, no patológico, se tem patologia ou não, ele tem que ouvir. Não se faz em meia hora. Então, como que vai atender? Quando que essa demanda vai ser resolvida? Nunca.
em 2 horas, é impossível. Agora, se tem, sabe, 5 horas, por exemplo, aí dá para dar um segmento. O paciente que foi atendido agora, se ele requereu 40 minutos de uma consulta, já dá para colocar o outro e o outro. Agora, em 2 horas, ele vai atender um paciente de 40 minutos, outro que seja de 30 minutos, ou 40 também, e não vai dar para atender um outro. Então, vai ficar sempre aquela... Eu não sei que matemática que é feita, sabe? E não existe também uma obrigatoriedade. Segundo as informações, dizem que é picuinha. Mas que coisa feia, em detrimento à saúde da população. É difícil a gente acreditar que seja isso. Eu prefiro acreditar que seja falta de noção do que é um atendimento médico. Haja vista que, né, não sei, é preferível até nem detalhar o comentário, mas nós já estamos com vários médicos que pediram demissão, médicos que já estavam aí. Olha, o que eu estou sabendo, o doutor Paulo Cudo já pediu, Paulo Reginato já pediu, e tem mais gente que já pediu, mais outros médicos que eu não lembro agora o nome, que já pediram demissão. Quer dizer, está ficando um caos. Era só isso que eu tinha a falar. Continua em discussão o requerimento de número 18 de 2016. Está aberta a votação do requerimento 18 de 2016. Faltou o seu voto. Eu apertei, viu? Agora foi. Aprovado com uma abstenção do vereador Lauro Paladini Neto. Requerimento 19 de 2016. Considerando que a estrada do bairro Terras de Santa Maria, localizada no quilômetro 156 da SP-300, Marechal Rondon, certamente é um dos locais de acesso mais perigosos do nosso município e que já custou várias vidas devido à falta de um trevo, uma rotatória, ou ao menos a colocação de redutores de velocidade por partes da concessionária Rodovias da Colinas. Considerando que, além desse grave problema, o local encontra-se atualmente cheio de pedriscos sobre a pista e sobre o acesso ao bairro, o que veio ocasionando inúmeras quedas de ciclistas e motociclistas. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor José Renato Ricciardi, digníssimo presidente da concessionária Rodovia das Colinas S.A., para que providencie com urgência a limpeza do asfalto e do acesso ao bairro de Terras de Santa Maria, localizada no quilômetro 156 da SP-300, Marechal Rondon. 15 de fevereiro de 2016, Adriana Aronque, Maria da Conceição Dalmau Vieira. Está em discussão o requerimento 19 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 19 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 20 de 2016. Considerando que, através do requerimento 236 de 2015, aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2015, foi solicitada ao Poder Executivo se a agência do Banco Bradesco de Tietê já havia sofrido advertência e multa em razão do não cumprimento das leis municipais números 3.411/2013 e 3.077/2009, que em razão do não cumprimento, que dispõe respectivamente sobre obrigatoriedade da instalação de portas automáticas ou giratórias com detector de metais em todas as agências bancárias do município de Tietê e obrigação das agências bancárias, no âmbito do município, isolarem visualmente o atendimento de seus usuários das pessoas que aguardam atendimento,
bem como das que estão sendo atendidas no caixa ao lado e da outras providências. Considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Finanças, informou que a agência do Banco Bradesco havia sido devidamente notificada e advertida em 7 de maio de 2015 e que, como não havia atendido os dispositivos da lei, a Prefeitura estaria procedendo à aplicação de multas. Considerando que até a presente data a agência bancária em questão não atendeu a solicitação 3.411/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de portas automáticas ou giratórias com detector de metais em todas as agências bancárias do município de Tietê. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis cópia da multa aplicada à agência Banco Bradesco, em razão do não cumprimento da Lei Municipal 3.411/2013. 15 de fevereiro de 2016, Adriana Aronc, Maria da Conceição Dalbó Vieira. Está em discussão o requerimento número 20 de 2016. A votação está aberta para o requerimento número 20 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 21 de 2016. Considerando que, através do requerimento 237 de 2015, considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Finanças, informou que a agência do Banco Itaú havia sido devidamente notificada e advertida em 7 de maio de 2015 e que, como não havia atendido aos dispositivos da lei integralmente, a Prefeitura estaria procedendo à aplicação de multa. Considerando que até a presente data a agência bancária em questão não atendeu integralmente a legislação supracitada, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis cópia da multa aplicada à agência Banco Itaú em razão do não cumprimento da Lei Municipal número 2.787/2015. 15 de fevereiro de 2016, Adriana Aronco, Maria da Conceição Dalbó Vieira. Está em discussão o requerimento número 21 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 21 de 2016. Está apertando e não está indo. Aprovado por unanimidade. Requerimento 22 de 2016. Considerando que a Prefeitura Municipal vem realizando a capina de diversos próprios públicos, praças, canteiros de avenidas, entre outros. Considerando que, na maioria das vezes, a capina é realizada e o mato cortado permanece no local por longo período. Considerando que, muitas vezes, esse mato é levado pelo vento e também é alvo de vandalismo por pessoas que ateiam fogo nesse mato. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade de efetuar a poda e a retirada do mato, ao mesmo tempo, dos próprios públicos. 15 de fevereiro de 2016, Adriana Aronc, Maria da Conceição Dalbó Vieira. Está em discussão o requerimento 22 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 22 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 23 de 2016. Considerando que no dia 15 de fevereiro iniciou-se o ano letivo nas escolas municipais. Considerando que a grande reclamação dos pais dos alunos foi com relação ao mato muito alto encontrado em praticamente todas as escolas dos bairros. Considerando que pais de alunos dos bairros Coab, Povo Feliz, São Pedro e Jardim da Serra ficaram indignados com o estado de abandonos que as escolas se encontravam para receber os alunos que voltavam de férias, considerando que a maior indignação se deu
em razão do tempo que as escolas ficaram sem aula, e mesmo assim a Prefeitura não foi capaz de efetuar uma simples capina nas mesmas. Considerando que essa situação tende a atrair animais peçonhentos para dentro das escolas, colocando em risco os alunos e também os profissionais que atuam na escola. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe esta casa de o que se segue. Quem são os responsáveis pela capinação das escolas municipais? É a Secretaria dos Serviços Municipais ou alguma empresa terceirizada? Qual o motivo de praticamente todas as escolas municipais se encontrarem em estado de abandono já no início do ano letivo? Porque depois de tantos dias de férias, a Prefeitura não efetuou a capina das escolas antes do início das aulas? Quando a Prefeitura pretende efetuar a capina das escolas municipais? 15 de fevereiro de 2016, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 23 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Presidente, o que me espanta a gente que é vereador não é que é uma escola. Eu recebi reclamação de 5 escolas. Eu presenciei 3. 2 lá do Povo Feliz me ligaram e as 3 lá do meu bairro, lá Coab, lá também. Então eu não sei onde está esse cronograma de trabalho, né? Eles falam, a resposta eu sei onde vai vir. Está no nosso cronograma de trabalho e será feita a limpeza. Eu vou fazer um requerimento para saber como é esse cronograma de trabalho, porque as crianças ficaram 60 dias fora da sala de aula, né? Eles tiveram mais de quase 60 dias para fazer essa limpeza nas escolas. Permita uma parte. Eu tenho um depoimento de um pai de aluno que percebeu a degradação da escola e se ofereceu, ele é pintor, o Anderson, acho que você conhece. A filha dele estuda numa escola e ele se ofereceu para, gratuitamente, ele pintar as paredes. Só queria tinta e não foi disponibilizada a tinta para ele. Então fica difícil, né? Hoje tinha as crianças lá no Paulo Alves, são crianças menores, o mato quase estava chegando na cintura de uma criança. Como que você vai colocar uma criança para brincar? Então elas tiveram que ficar tudo num quadradinho, apertadinho lá de cimento lá no nosso bairro. Então é complicado, né? A gente não sabe aonde que está essa execução de trabalho desse governo. A gente não entende como que eles conseguem não fazer a operação do trabalho, né? Dificilmente a gente consegue entender o que realmente está acontecendo nessa gestão, né? Hoje mesmo, no final da tarde, chegou uma mãe aqui, que recentemente a rua foi inaugurada aqui, né? Tem uma placa bonita lá que foi colocada aí no mês de outubro, se não me engano, e hoje o telhado da rua lá caiu, né? Então não sei que reforma também que foi feito lá, na rua, ali ao lado da prefeitura. Amanhã eu quero estar lá em loco lá para ver isso aí, se realmente caiu mesmo esse telhado. Então as crianças parece que tiveram que ir toda para uma outra sala, tem quase 40 crianças numa sala de aula só. Então, não sei o que está acontecendo. Eu espero que seja providenciado esse cronograma de trabalho. É só colocar uma planilha de Excel lá e falar, essa aqui está limpa, isso aqui... É só isso, não tem dificuldade de fazer esse cronograma de trabalho, né? Então, é uma coisa simples de se fazer. A equipe ela tem que rodar todas as escolas. Continua em discussão o requerimento 23 de 2016. Eu gostaria apenas de comentar também que a resposta, muitas vezes, quando os munícipes procuram o prefeito, ou quando o prefeito fala em grupos de pessoas, é relatado a nós que uma frase muito utilizada pelo prefeito é que a cidade está esse mato por culpa dos vereadores, porque os vereadores não permitem a capina química. Isso
fazendo alusão ao requerimento lá da metade do ano passado, onde nós simplesmente perguntamos se a prefeitura usava a capina química, que é proibido. Então, quer dizer, a culpa do bandido não ter dinheiro é porque a polícia não deixa ele roubar. Então, como que fica isso? Isso não é desculpa, senhor prefeito. Nas escolas agora, reiniciar as aulas com esse mato, só falta dizer que a culpa é que os vereadores não deixaram usar a capina química, né? Por favor. Vamos dar sequência. Está aberta a votação do requerimento 23 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 24 de 2016. Considerando que a ponte que liga o centro da cidade ao bairro Coab, entre as ruas Amélia Barbieri Quincariol e São Bento, foi interditada recentemente pela Prefeitura em razão de danos causados na mesma com a ocorrência das últimas chuvas. Considerando que a referida ponte é o principal elo dos moradores do bairro da Coab e adjacências com o centro da cidade e diversos outros bairros de nosso município. Considerando que até o trajeto do transporte coletivo ficou muito prejudicado com a interdição da ponte. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que segue. Qual o estado atual da ponte que liga o centro da cidade ao bairro Coab, entre as ruas Amélia Barbieri Quincariol e São Bento? Foi feito algum levantamento técnico para verificar o estado da ponte? Caso a resposta seja afirmativa, encaminhar cópia. Qual o custo da obra? Qual a previsão para a recuperação e liberação da referida ponte? 15 de fevereiro de 2016, João Batista Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento de número 24 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Presidente, muito bem atentos os nossos vereadores fazendo mais esse requerimento, parabenizar sempre o nosso vereador João Martellini. Mais uma vez, a gente atinge aí uma população que no bairro da Coab, São Francisco, Santa Cruz, né, Infinito, todos esses moradores estão sendo prejudicados. A gente entende, né, do que realmente aconteceu, mas é uma coisa que já está demorando para se tomar alguma atitude, né? A gente viu aí pelos noticiários que o prefeito foi até Brasília, né, para que o governo federal mande verba para que possa ser reparada essa ponte. É bonito essa atitude de ir para Brasília, mas com esse dinheiro que ele foi para Brasília, já começasse a dar início a essa ponte com recurso próprio, entendeu? A gente tem que arrumar, o problema é da nossa cidade aqui, é do nosso município. Permite uma parte, nobre colega? Sim, senhor. Inclusive, ontem à noite estive conversando com moradores lá na Coab e eles falaram o seguinte, que hoje o custo para reparação vai ficar muito maior do que há uns dias atrás, porque as últimas chuvas danificaram mais ainda o local. Quer dizer que quanto mais deixa, mais vai onerar ainda o nosso município para poder reparar. Muito obrigado. Então a gente fica muito preocupado, porque é um transtorno que tem causado a muitos moradores, né? E aí você pega as ruas adjacentes, tem prejudicado, porque as rotas também se passam a ser aquelas alternativas, e os outros bairros vão fluxo, né, de veículo, que está ali no São Guilherme, né? A gente já pediu lombada aqui, então tem uma série de transtornos que vai acontecendo. Você pega a rua lá do Água Santa, a ponte que caiu lá também, nenhuma providência foi tomada. Então a gente aqui cobra, a gente esperou mais de 30 dias para fazer esse requerimento, né? O transtorno já está fazendo aniversário já. Então a gente quer que dê algum início, que a gente veja uma máquina trabalhando, veja qual o planejamento da Secretaria de Obras, o que vai fazer para que esses moradores da Coab e dos bairros adjacentes possam ter o seu fluxo, né, de volta.
É isso que a gente quer. A gente gostaria que essa ponte, quanto mais antes, seja arrumada. Continua em discussão o requerimento número 24 de 2016. Eu gostaria de fazer aqui um pequeno comentário. Veja, esse erro de não se atuar no emergencial de forma emergencial, ou seja, atuar no momento em que ocorre, leva sempre a um gasto maior. E o prefeito já caiu nesse erro anteriormente. Quando, só para dar um exemplo, o buraco da Rua Amada Ambrosina era pequenininho, nós alertamos aqui, ele, ao invés de consertar algo que era possível com o dinheiro do município, na época, não, foi atrás de recursos, gastando para ir atrás de recursos, e arrumou. Depois de muito tempo, há um gasto muito maior. Ah, mas não foi gasto do município, o recurso veio de fora. Mas prejudicou o munícipe que ficou anos aguardando. Errou na segunda vez, quando no primeiro ano do seu mandato também, devido às chuvas, gente, em janeiro chove, chuva traz problema, sabemos disso. Tem que estar atento. No primeiro ano do seu governo, tivemos o problema do Lago da Serra. Planejamento. Que ele, ao invés de, como outros prefeitos fizeram, o que foi possível para não deixar o problema crescer. Não, eu vou atrás do problema definitivo. Estamos agora no 4º ano do mandato, e o Lago da Serra está lá. Não, mas agora vai chegar o dinheiro, vamos conseguir, sem custos para o município. Mas e o prejuízo desses anos todos de quem mora ali ao lado? Será que não poderia ter feito um reparo inicial, não ter deixado o problema aumentar tanto? E agora poderia correr atrás de uma solução definitiva, como está fazendo. Então veja, isso é saber administrar, gente. Problemas emergenciais têm que ser imediato, resposta imediata, ação imediata. A novela da ponte da Coab está começando. Pelo visto, vai ser mais uma novela do mandato desse nosso prefeito. Vamos aguardar que não tenha tantos capítulos nessa novela como tiveram nas outras. Está aberta a votação do requerimento 24 de 2016. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para o expediente e não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre e não esgotado o tempo do expediente, está aberta a votação para podermos passar sem intervalos para a ordem do dia. Com a concordância unânime dos vereadores, passaremos agora para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental, solicito à senhora secretária que proceda com a leitura do primeiro projeto, que será discutido e votado na presente ordem do dia. Discussão e votação única. Projeto de Lei 65/2015. Declara de utilidade pública municipal a Associação de Desenvolvimento Cultural e Tropeirismo de Tietê, São Paulo, denominada Centro de Tradição Tropeira de Tietê, CTT. Data da entrada, 3/12/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 65 de 2015.
Está aberta a votação do projeto de lei número 65 de 2015. O projeto de lei 65 de 2015 está aprovado por unanimidade. Projeto de lei 66 de 2015 institui o Dia do Tropeirismo no âmbito do município de Tietê, São Paulo. Data da entrada, 3/12/2015. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 66 de 2015. Está aberta a votação do projeto de lei 66 de 2015. O projeto de lei 66 de 2015 está aprovado por unanimidade. Projeto de lei 1 de 2016 dispõe sobre delimitação de área para expansão urbana. Data de entrada, 18/1/2016. Autoria, Poder Executivo. Este projeto, de número 1 de 2016, pretende declarar zona de expansão urbana uma área de 3/4 de alqueire, localizada no bairro Mato Dentro, com a denominação de Chácara Costa Rica. Está em discussão o projeto de lei número 1 de 2016. Está aberta a votação do projeto de lei número 1 de 2016. O projeto de lei número 1 de 2016 está aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar 33 de 2015. Dispõe sobre alteração dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º e o parágrafo 9º, ambos do artigo 110 da Lei Complementar número 11/2014, de 20 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 1/12/2015, autoria, Poder Executivo. Este projeto pretende alterar dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos no capítulo que versa sobre férias e licenças, visando corrigir distorções existentes e também melhor beneficiar os servidores. Cumpre ressaltar que este projeto já foi aprovado em primeiro turno na última sessão ordinária. Está em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 33 de 2015. Está aberta a votação, em segundo turno, do projeto de lei complementar número 33 de 2015. O projeto de lei complementar número 33 de 2015 está aprovado por unanimidade em segundo turno. Primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar 34 de 2015. Dispõe sobre a redefinição dos quadros de empregos permanentes a serem extintos na vacância, nos termos do artigo 63 do parágrafo 2º, inciso 2º da Lei Complementar número 13 de 2014, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do município de Tietê, São Paulo, e da outras providências. Data da entrada, 3/12/2015, autoria, Poder Executivo. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 34 de 2015. Está aberta a votação em primeiro turno, para o projeto de lei complementar número 34 de 2015. O projeto de lei complementar 34 de 2015 está aprovado em primeiro turno. Projeto de lei complementar 35 de 2015. Altera o caput do artigo 41 e o inciso 5º do artigo 47, ambos da Lei Complementar número 11 de 2014, de 20 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e da outras providências.
Data da entrada, 18/2/2015, autoria Poder Executivo. Este projeto pretende alterar dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos, aumentando a idade para aposentadoria compulsória do servidor público de 70 para 75 anos, adequando-se à nova redação dada à Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 88 de 2015. Está em discussão em primeiro turno o projeto de lei complementar número 35 de 2015. Está aberta a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 35 de 2015. O projeto de lei complementar número 35 de 2015 está aprovado por unanimidade em primeiro turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2016, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.